Graça e paz, irmãos, Deus seja convosco, que as suas bênçãos alcancem você neste domingo ou no dia que você estiver assistindo. Como vocês sabem, a gente grava aqui essas ministrações para serem publicadas aos domingos, fazendo a extensão da nossa casa a quem não pode estar conosco nos cultos presenciais. Bom, hoje eu quero fazer aqui uma reflexão com você, não é uma ministração, mas quero conversar com você de uma forma bem prática, mas para trazer você para fazer uma reflexão comigo diante de uma palavra e de um cenário que a gente precisa conversar bastante, pensar bastante sobre o que está por vir aí neste século. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos em Teu nome, reverenciando a Ti que está nos altos céus e Te agradecendo pela sabedoria que Tu derrama sobre nós. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, que Tu examines o que há em nós, que ainda nos afasta de Ti e da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu venhas com a Tua justiça e que através dela possamos encontrar o caminho reto, o caminho verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, durante esses dias. E desde já pedimos a Tua proteção sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares e amigos. Pedimos, ó Deus, que as nossas despensas sejam abençoadas e que possamos servir àqueles que não têm. Pedimos, Senhor, que o Teu amor se incendeie em nós e que a Tua luz venha fazer com que os nossos olhos sejam abertos para ver a Tua palavra e os nossos ouvidos limpos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Durante este século, e não sabemos até quando, mas é um caminho muito claro para aqueles que estão a prestar atenção aos sinais de Deus, seremos testados, seremos provados, seremos analisados por toda a humanidade e sociedade as nossas condutas éticas e morais. O que pensamos e o que defendemos, até que ponto vamos ir para um lado ou para o outro. Os cristãos, aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador, serão a cada dia levados a um ambiente de pressão, a um ambiente de dúvidas, a um ambiente em que eles terão que tomar um partido. E dentre sabermos o que é certo ou o que é errado, a primeira coisa que eu gostaria de trazer a você é que não há como tomarmos partido, não há como sermos éticos e morais, não há como sermos bons para o mundo e fazer tudo eticamente, corretamente para o mundo e pensarmos em ser partidários para o mundo, se o que está para o mundo não está de acordo com a autoridade que precisa legislar em nossa vida, que é a palavra de Deus. Então, somente nela e por ela e pelos homens que são inspirados por Deus, que vamos encontrar as verdadeiras respostas. Há muita distorção, há muita confusão, mas nós ainda temos mais um complemento ou mais uma ferramenta para trabalhar diante disso. Sim, devemos buscar a sua palavra e os homens inspirados por ela, e não podemos nos esquecer que devemos ser inspirados pelo seu Espírito, constrangidos pelo seu Espírito, ministrados pelo seu Espírito nesta busca pela verdade. Então, se cremos na Trindade, também cremos nessas três formas de atuação e condução. A sua palavra, os homens que são inspirados por essa palavra, podem ser até os profetas também, que o Senhor está guardando para esses dias, e o seu Espírito, que é aquele que nos consola, nos exorta e nos dá a direção.
Para a gente entrar no que eu quero fazer de reflexão com você hoje, eu preciso te trazer para este ambiente de que você vai ser testado, de que você vai ser provado, de que você vai ser levado a lugares, sim, de dúvidas e confusões, e que não deve se ter medo diante disso, pois é uma oportunidade de forjarmos aquilo que temos com Deus até hoje. Talvez o que te trouxe até aqui, buscando a Deus na sua fidelidade, foi suficiente. Agora você precisa de novas ferramentas, de novas armaduras. Você precisa de um novo compreender. Para quê? Para que você possa se manter única e exclusivamente em duas pilares que farão com que você não venha pecar contra Deus. Você precisa estar diante da justiça de Deus, sofrendo a justiça de Deus e se mantendo fiel. E por que eu coloquei sofrendo a justiça de Deus? Porque nós estamos sofrendo as atuações divinas. Deus é soberano e está acima do bem e do mal. Então, se o Deus que você serve, se o Deus que eu sirvo está acima, Ele é a autoridade. Se estamos felizes ou tristes, sofrendo ou não, estamos sofrendo a sua justiça. Estamos sob ela, estamos de frente dela, estamos com ela e olhando para ela. E se entendermos a justiça de Deus, buscando a sua palavra, lendo a sua palavra, entendendo como ela é, o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos nos tornar cada vez mais fiéis. Não há como sermos fiéis a este Deus se não compreendermos em totalidade e profundidade a sua justiça. E mais uma vez reforçando, estou falando sobre justiça e fidelidade, porque eu e você seremos levados a um lugar de confronto, a lugares de dúvida. A sociedade, e quando eu falo sociedade, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo, pode ser o seu ambiente de trabalho, vai exigir respostas, vai exigir comportamentos, vai exigir uma questão de partido, ou seja, você está do lado do partido A ou do partido B, e a única forma de você se posicionar sem pecar, sem ser contra Deus, é compreendendo a sua justiça, porque o filho que compreende a justiça do Pai permanece fiel a Ele, não se envergonha. Olha que profundo. Então, por isso que eu disse que hoje é uma reflexão. Quero convidar você a procurar os pastores da casa, ou se você está assistindo esse vídeo e não é, né, filho ministerial, você não é membro da nossa casa, procure o seu pastor, procure livros de autores que você confia para entender sobre justiça e fidelidade. Hoje eu vou dar uma pincelada, mas é muito pouco, daria para a gente fazer uma série sobre esse assunto. Mas eu só quero garantir isso a você. Hoje eu quero trazer isso como verdade, pela autoridade que está em Cristo nosso Senhor. Se você está sendo confrontado, se você está em dúvida sobre a tua fé, se você está em dúvida diante de tudo que está acontecendo no mundo, isso é bom, isso é ruim, não, tem que mandar prender, tem que mandar soltar, né? Vamos trazer algumas questões aí. Pandemia, é do fim do mundo ou não? O aborto é coisa do demônio ou não? Eu tenho que votar, mas eu vou votar assim ou vou fazer assado? Eu estou fazendo justiça indo para a rede social, sim ou não? Para que todas essas questões, que eu tenho certeza que você é assolado no seu íntimo, muitas vezes até numa reunião de família ou com os amigos, não dá para você ir do jeito que nós estamos. Eu tenho certeza que uma grande parcela dos cristãos não estudaram, não se dedicaram, não estão se dedicando com a velocidade, a voracidade, com a fome que deveria ser dedicado a essas duas questões, justiça e fidelidade. E essa palavra que eu estou trazendo para ti hoje, ela parece ser uma coisa tão
técnica, né? Tão teórica. Mas, irmãos, quando a gente se delicia com a palavra de Deus, quando a gente se deleita na sua justiça, ela é muito mais forte do que qualquer palavra motivacional. E eu fico triste porque eu tenho muitos irmãos, muitos homens e mulheres que estão aí trazendo a palavra de Deus em meio à tecnologia, que estão gastando tempo de inflamar, de inflar as pessoas com as vitórias, com os dons e com tantas coisas de prosperidade, você vai vencer. Só que nenhuma delas consegue ser validada sem a justiça e sem a fidelidade. E eu garanto a você que você não precisa de oba-oba, você não precisa de palavras motivacionais para sentir esses arrepios, para sentir essa presença de Deus que você quer tanto sentir. Se você se dedicar a ler, se você se dedicar a estar com Deus, se você se dedicar a conhecer a verdade de Deus em justiça e fidelidade, eu tenho certeza que o peso da glória dele vai tomar você e você vai viver coisas que você não vai conseguir trazer com palavras. Porque ainda que eu fale tudo para você, ainda que você esteja ouvindo homens e mulheres de Deus que estão trazendo a verdade, tudo vai ser validado no seu espírito através da sua vivência com Deus. Você precisa ter experiências com Deus. Isso não foi dividido aos homens em questão de coletividade. Isso não é possível ser atestado através de cursos, nem de congressos, nem de louvores. Pode ser um louvor que mais você ame, que você acha que cai fogo quando ouve ele. Não é possível. A verdade de Deus, o crescimento de Deus nos homens é através de uma experiência única entre você e o Criador. E você precisa buscar isso. Então, pode ser uma palavra um tanto sem muita graça. Ela pode talvez não ter uma formosura naquilo que eu estou trazendo para você hoje, mas ainda assim, reforço. Você precisa se dedicar à compreensão da justiça e da fidelidade para que você tenha suas experiências com Deus e para que você sim possa viver momentos apaixonantes com Deus sem depender de coisas que estão inflamando aí neste século. E aí, como eu falei bem lá no comecinho, as 3 pilares ali, né? As 3 coisas que estão nos sustentando, que é a sua palavra, os homens inspirados por ela e buscar sempre o Espírito Santo para que ele seja consolador e exortador de tudo que estamos aprendendo. Quero convidar você agora a ler comigo alguns versículos que durante essa semana, já que estamos aí neste domingo, você venha a procurar mais, a entender mais. E por que a Tatiana, por que a pastora Tati, né? Cada um chama de um jeito, fica até confusa de falar na hora. Por que ela falou de justiça e fidelidade? Por que hoje ela não está tratando isso separado? Não é um erro, não é certo nem errado. Você pode dar o tratamento às duas questões, às 2 pilares, sem que elas estejam juntas. Mas você vai perceber no processo, no andar do seu estudo, que uma está intrínseca, uma está ligadinha à outra. Para que eu conheça a fidelidade de Deus e eu me torne fiel a este Deus, eu tenho que a cada dia conhecer a sua justiça e ter a consciência de que Deus é justo. Vamos lá? Para eu compreender a fidelidade deste Deus e ser fiel a Ele, porque você não quer ser fiel como Deus, você quer ser fiel a Deus. Para eu ser fiel a este Deus, eu preciso conhecer este Deus de fidelidade, que automaticamente vou, neste andar de conhecimento, descobrir que este Deus é fiel, porque este Deus é justo e a sua justiça é o que autoriza, a sua justiça é o que está legislando, a sua justiça é o que está ali, carimbando a sua fidelidade em nós. Vamos ler então a palavra de Deus em algumas conotações. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo
32, do versículo 4. Na verdade, Deuteronômio 32, você lendo ele todo, você vai passear ali por questões de justiça e fidelidade. Então vamos matar essa questão aí de uma vez só com Deuteronômio. Quero convidar você a ler Deuteronômio, mesmo que você não tenha um conhecimento de estudo bíblico, que você tenha algumas dúvidas, você pode usar o nosso canal também. A gente tem esse canal aqui do YouTube, nós temos a nossa página no Facebook e você também deve saber que nós temos uma editora, a Editora Vertente. Ela é um trabalho do pastor Ricardo Israel e do pastor Naná, que você já conhece lá da nossa igreja. Nós temos um e-mail, nós temos uma plataforma de ensino. Você pode usar o nosso e-mail para tirar dúvidas sobre algumas questões que você assistiu aqui e não entendeu. Vou deixar o e-mail aqui embaixo, já deve estar, tá? contato@editoravertente.com.br, e através desse e-mail você pode tirar algumas dúvidas, né? Você assistiu algum culto aí ou assistiu esse aqui e ficou com alguma dúvida, eu tenho certeza que no tempo ali que os pastores estiverem disponível o mais breve possível em responder para você. Deuteronômio 32, no versículo 4, vai nos dizer assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, e Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Você pode ter 20 anos de igreja, você pode ter 1 ano de igreja, o pouco que você frequentou, se você está numa igreja bíblica, se você está numa igreja que traz a palavra como verdade, como centro de todas as coisas, você vai ter a confirmação do que eu vou falar agora. Em algum momento, em algum culto, em alguma leitura da palavra na sua igreja, ou em algum lugar que você esteja lendo livros cristãos, livros que tem Cristo como a cerne, você já vai ter escutado as características deste Jesus e, obviamente, do Deus Pai. Então, eles são retos, justos, perfeitos, não pecaram, nunca pecaram, não cometeram erros, eles são o nosso único caminho e a verdade, certo? Todos esses atributos, todas essas reverências, tudo aquilo que coloca Deus e Jesus acima dos homens, tudo isso que coloca eles neste lugar, fazem deles justos. E essa justiça, ela precisa ser estudada com mais tempo. Por isso que eu estou convidando você bem no começo desse vídeo a fazer esse estudo, porque Deus não se move em justiça diante daquilo que a gente está fazendo, que é o que a gente chama de barganha. Então, se eu faço muito ou se eu faço pouco, a justiça de Deus ainda continua sobre mim. E se eu estou sofrendo ou feliz, Deus continua justo? E se eu orei, né? Eu fui lá e orei porque tá na Bíblia, me ensinaram que se eu orar, Deus vai me ouvir, então eu vou ficar orando até que Ele faça. Aí Deus fez, Ele continua justo. Deus não fez, Ele continua justo. Isso mostra que o Senhor, Ele além de ser imutável, Ele é justo, porque Ele não se dobra no sentido de que as alterações do que a gente faça seja barganha para que Ele seja mais ou menos justo. E a sua fidelidade está totalmente ligada a isso. Hoje Deus é mais fiel comigo porque hoje eu leio mais a palavra, ou eu ajudo mais os pobres. Não, Deus não é mais fiel comigo, Deus vai deixar de ser fiel comigo. Deus vai vacilar comigo, porque eu parei de levar comida para os pobres. E isso não é uma verdade. Então Deus, em sua justiça e em sua fidelidade, se move como? Longanimamente. Essa questão dele ser longânimo, ou seja, Deus, ele... Né, as pessoas falam assim, Deus está chateado comigo? Deus está bravo comigo? Essas esferas emocionais cabem ao homem que é caído, pecador, está sendo aperfeiçoado, né, sendo trabalhado o seu caráter para ser imagem e semelhança de Deus. Mas essas
questões, essas esferas emocionais não estão para Deus, não se cabem em Deus, porque Ele está muito acima dessas coisas. Por isso que Ele é longânimo, e essa sua justiça e a sua fidelidade estão ali, flutuando e atuando em cima disso. Ele não atua diante dessas nossas percepções. Só o fato de este versículo começar assim, né? Só o fato desse versículo começar assim, Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, isso já te mostra o quê? Centralidade. Ele não vai flutuar, ele não vai deixar de ser mais ou menos fiel, mais ou menos justo diante da atuação do homem. E até mesmo o mal que sofremos também está ligado à sua justiça. Por quê? Porque precisamos passar por todos esses processos. E talvez esses processos não estejam nem um pouco parecidos com aquilo que nós conhecemos de Deus. Por quê? Porque ainda não conhecemos a Deus na totalidade da sua justiça, nem na profundidade da sua fidelidade. E por isso muitas vezes nos chateamos. Se chatear, vamos dizer assim, é uma opção do homem, do humano, que ainda não se permite se deleitar diante disso que nós vivemos. E agora, eu quero convidar você a ler comigo Romanos 1. Vamos agora sair do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Não precisa abrir agora, eu vou ler para você, você pode ler com calma. Romanos 1,17 vai nos dizer que, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma pessoa, irmãos, que se diz ter fé, e isso tem que ter muito cuidado, porque a fé foi banalizada, essa palavra ficou pobre no meio do cristão. Infelizmente, o mal deste século está atribuindo aos homens que conhecem a palavra de Deus trazerem pouca força na palavra. Então, assim, a fé é uma coisa que todo mundo parece ter fé. E o que a gente tem de fé, ela está muito distante do que é essa fé que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos. Porque você vai perceber que todo homem de fé, de verdadeira fé, ele é extremamente fiel a Deus. E essa fidelidade a Deus é somente para quem está compreendendo a sua justiça. O homem que tem fé, ele precisa entender que quando ele diz que tem fé em Deus, ele está dizendo que ele está igual, é para igual a minha fidelidade com Deus. Logo, se eu sei que Deus é justo e perfeito, suas obras são justas e perfeitas, seu caminho é reto, ele não atua se eu ficar de mimimi, se eu ficar pedindo, né? Ele vai atuar diante da sua justiça, porque é a justiça dele, não a minha. Automaticamente, por eu conhecer isso, me torno fiel a Deus, me prostro em reverência a esse Deus. E quanto mais eu me prostro em reverência a esse Deus, me tornando fiel a Ele, o que está acontecendo comigo, irmãos? Automaticamente eu estou tendo fé. A minha fé está cada vez mais aumentando. Por quê? Porque a fé não vem pelo ouvir ou ver, não é por vista. Lembram-se disso? Muito mais está naquilo que nós cremos. O que você crê? No que você crê? Porque fica muito fantasioso, né? A gente crê, eu não preciso ver, mas lá no fundinho do nosso coração, por isso que eu falei da dúvida, seremos testados em nossas dúvidas. Lá no fundinho do nosso coração, se você sondar, se você pedir para o Espírito Santo te mostrar, você vai perceber que lá no fundinho tem um vazio que te diz assim, a gente não vê, né? Deus, a gente confia, mas a gente não vê. Mas se o Senhor deixasse eu ver, mas se o Senhor me desse um sinal, se o Senhor mandasse alguém falar, eu ia crer muito mais.
Porque a nossa percepção de fé ela é muito crua, ela é muito rasa. E aí, para a gente começar a preencher esses lugarzinhos, com o que eu tenho que preencher ela? Com aquilo que cremos. No que você tem que crer então, irmão? Você tem que crer que Deus é fiel e justo a Ele e a sua palavra. E olha só, Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Ai, meu Pai. Então Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dEle. Então se eu vacilar, Ele vai vacilar comigo? Não, porque todos os filhos de Deus precisam estar na sua palavra. Olha só o que a gente leu aqui, ó. O Evangelho é revelado, a justiça dele para nós. Então, se estou na palavra, crendo em seus decretos, lembrando das promessas, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança de que é esse Deus fiel e justo, nós não temos que temer. Automaticamente, se não estou temendo, se estou crendo, se estou andando sobre os olhos de um Deus fiel e justo, o que está acontecendo comigo? E é o que tem que acontecer naturalmente? A tua fé vai aumentando. E como ela aumenta? Por isso que eu disse a você no começo deste vídeo. Você precisa ter essas vivências com Deus, experiências com Deus, experiências de justiça e fidelidade. E quando é que você vai ter isso? Não é só quando as coisas boas acontecerem, quando todas as coisas acontecerem, quando em qualquer circunstância você é capaz, como homem e mulher de Deus, de ver a Deus, de ver justiça e de ver fidelidade. E olha só que legal, pegando agora um finalzinho pra gente terminar esse vídeo aí, porque eu imagino que você deve estar aí, meu Deus, todo confuso, mas cremos em Deus Pai, aquele que nos governa, que Ele vai assentar tudo isso que eu tô falando aqui pra você. Pra gente finalizar, não dá pra falar de Deus olhando para as questões emocionais dos homens. Por quê? Você acha que é justo? Você acha que dá pra validar a fidelidade de acordo com o que os homens entendem por fidelidade? Porque a gente entende fidelidade por questão de prova e tempo. Vamos fazer uma análise aqui no que eu tô querendo te dizer com isso. Eu vou procurar um texto aqui que eu quero ler para vocês, que fala justamente sobre isso, sobre um Deus que a fidelidade dele não é movida pelo nosso desempenho. Então, um amigo, a gente vai dizer que ele não é mais fiel porque ele parou de frequentar a sua casa. Esse parar de frequentar a sua casa, você vai colocar numa linha de desempenho. Ah, quando ele precisava de mim, ele estava aqui. Ah, quando eu não tinha filhos e a gente podia gastar com pizza, ele estava aqui. Ah, quando a gente morava perto, ele estava aqui. Então ele deixou de ser o quê? Um amigo fiel. Você está colocando fidelidade em desempenho. E Deus não olha a sua fidelidade a nós por desempenho. Nós não podemos fazer isso e nem pensar de Deus a respeito disso nessa linha. Por quê? Porque o humano, ele acha que o amigo dele é fiel ou não, que o pastor dele é fiel ou não, que o irmão da igreja foi fiel ou não, através de um desempenho. Nós ainda cobramos muito por resultados. E quanto mais eu olho para Deus, quanto mais eu compreendo a justiça dele, quanto mais eu compreendo a fidelidade dele, mais eu compreendo como eu devo olhar para os homens e ter o quê? Características e posturas de um Deus que é fiel e justo, e não mais medir as pessoas pelos desempenhos. Muitas vezes você vai ter que ser como o próprio Senhor nos ensina a ser. Bom, agora eu quero ler aqui um pedacinho para você de um texto. Fidelidade. Assim como algumas outras palavras que vimos em vários evangelhos e principalmente quando Paulo fala às igrejas, esta é uma palavra que tem vários significados. Por um lado, significa pessoas que não basicamente são confiáveis ou são confiáveis e que podem depender de qualquer outra situação, mas
fala-se muito de fidelidade quando queremos trazer à tona pessoas que são honestas. Mas, por outro lado, significa ser um período ao qual a pessoa está vivendo provas e estão sendo colocadas em uma ocasião de saber como vai ser o comportamento dela. Não há quase nenhum adjetivo que seja mais proeminente no Antigo Testamento quando se fala de Deus sobre que Ele é fiel. Podemos voltar bem para o início, um dos antigos poemas que está na Bíblia, em Deuteronômio 32, que foi o que a gente leu aqui, e descreve Deus como a rocha, um Deus de fidelidade, sem injustiça, justo e reto. Os israelitas sabiam disso, é claro, porque em sua história, Deus havia cumprido toda a promessa que lhe fizera. Ele reconheceu-se como um Deus confiável e fiel. Então, mesmo quando os israelitas estavam sofrendo o julgamento de Deus, mesmo quando os israelitas estavam sofrendo, por isso que eu falei que nós sofremos a justiça de Deus. Quando eles estavam sofrendo o julgamento de Deus por estarem sendo necessariamente punidos por seu pecado, eles ainda assim sabiam que poderiam voltar para Deus em arrependimento, porque Deus é fiel à sua palavra e à sua promessa, e dentro da fidelidade, que é a palavra e a promessa, está o quê? Perdão e restauração. Pronto, até aí. Irmãos, para andarmos nesses dias, para este século ao qual nós fomos gerados, você precisa se dedicar em disciplina e obediência a Deus e a compreender a justiça e a fidelidade. Só para fechar, lá no livro de Gálatas, vai falar sobre os frutos que são gerados, né? Lembre-se que os frutos precisam ser gerados. Então, veremos também que é necessário que para gerarmos esses frutos, que lá fala de fidelidade, nós precisamos compreender a sua palavra. Então, esses frutos são o que vai sustentar a nós durante os dias que estão por vir. Dias trabalhosos, dias em que vão querer infiltrar na nossa mente dúvidas, vão distorcer a palavra. E se você ama esse Deus, se você quer continuar servindo esse Deus em verdade e em amor, você precisa compreender a partir de hoje que o Deus que você serve é justo e fiel, e essa fidelidade e justiça não está para nós como está para os homens que são pecadores e que precisam ser cada dia mais justificados, restaurados, remidos, entrar no lugar de ter uma mente ali, cativa, como diz Paulo, a Deus, para que venhamos a manifestar a fidelidade e justiça como é a do nosso Pai. E aí sim, vamos entender se estamos pecando contra Deus diante de situações políticas, situações da humanidade, situações da saúde, com os nossos familiares, porque é para isso que nós estamos aqui, para o simples, para o belo e para o raro, para o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que eu possa ter sido instrumento de Deus na tua vida, que você venha aí nessa semana ler, se dedicar, conhecer esse Deus fiel, estar cada dia mais amando a fidelidade de Deus, se deleitando em sua justiça e em sua lei. E eu quero aproveitar que eu tô aqui com você. Eu ia pegar o livro, mas não tá aqui. Vou pegar um livro para você. Voltei. Esse livro aqui para falar para você do livro Arrependei-vos, que é da série Rudimentos, da editora Vertente. A série Rudimentos está sendo cada dia preparada. A gente já tá aí, são 5 livros, tá? A gente já tá com o segundo aí no forno, que é a Identidade. E toda essa série vai trabalhar justamente essas questões que o mundo está distorcendo, os homens de pouca fé, de pouca fidelidade, estão trazendo como se não fossem importantes, mas nós que ouvimos a voz de Deus e compreendemos o seu chamado, queremos trazer à tona com força todas essas questões aí que vão manter os homens e as mulheres de Deus olhando para o alvo, retos, para que não venham a pecar contra Deus. A gente está trazendo à tona aí, através dessa série, esses pilares, esses rudimentos, como a série diz, que vão nos ajudar aí no fim destes séculos e até a volta
do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda volta. Queria convidar você para ler. A gente tem esse aqui em estoque já. Tem a Identidade está no forno, vai sair, a gente vai começar a fazer a pré-venda também. Toda a pré-venda, ela tem um valor aí promocional, depois volta aos valores normais. Entre em contato com a gente se você quiser comprar. Presenteie, compre, vale muito a pena, porque faz esse chacoalhão aí com a gente de colocar as coisas no lugar. Amém? Deus te abençoe, te faça prosperar naquilo que Ele deseja a você, que você ande conforme e segundo a vontade do coração de Deus, que Ele te capacite, que você tenha disposição, anseio, vontade de cada dia mais conhecer a palavra de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima. Até mais!